a todos! Bom, pessoal, chegando aí na parte final do nosso curso Condutas na Sala de Emergência, a gente vai falar de um tema bastante relevante aí, que são as artrites no pronto-socorro, né? Muitas vezes nós estamos sempre pensando ali em emergências ameaçadoras à vida do paciente, né? Como ataque a arritmias, bradiarritmias, síndromes coronarianas, sepse, cetoacidose diabética, lesão renal, neutropenia febril, etc, etc. Mas distúrbios articulares são extremamente comuns na emergência. E muitas vezes a terapêutica é feita apenas com sintomáticos ou anti-inflamatórios e a gente não se aprofunda nas artrites ali. E, pessoal, boa parte dos casos de artrite que chega na sala de emergência tem caráter inflamatório. Só que a gente vai ter também caráteres infecciosos, né, como as monoartrites sépticas relacionadas à infecção estafilocócica ou outros tipos de agentes infecciosos, como o gonococo. Então a gente vai aprender hoje a diferenciar principalmente as monoartrites, tá? Quando a gente estiver falando de poliartrite, pessoal, geralmente é uma doença sistêmica, de caráter investigativo ambulatorial e, inclusive, o diagnóstico da doença sistêmica que vai ser responsável pela poliartrite, muitas vezes vai ser deixado para um contexto de internação na enfermaria ou mesmo ambulatorial, preferencialmente. Aqui, hoje, o nosso foco principal da aula é diferenciar uma monoartrite gotosa de uma monoartrite infecciosa, de uma artrite séptica. E a gente vai ver quando que a gente vai indicar a artrocentese, como que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial da análise do líquido sinovial. Tá certo? Bom, então sem mais delongas, pessoal, a gente vai falar da artrite gotosa, tá? Lembrar que pouco se mudou na terapêutica das artrites inflamatórias aí nos últimos anos e tipicamente a gente tem um quadro clínico que o diagnóstico é relativamente simples de ser feito, tá? A artrite gotosa aguda, ela tem ataques típicos em membros inferiores, como aqui a podagra, que a gente vê uma reação inflamatória de região metatarso-falangiana, né? A gente pode ter aí artrite clássica com relação da crise de gota. Lembrando que o que caracteriza a artrite gotosa, tá? É um ataque preferencialmente em membros inferiores. Quanto maior é a fase aguda, mais a reação inflamatória, tá? E lembrar que as pessoas portadoras de gota já crônica, elas podem ter crises poliarticulares também, só que em locais variados, tá? Então você pode ter crise de gota ali no punho, pode ter crise de gota no pé, pode ter crise de gota concomitante em mais de um local, tá? Mas nas crises iniciais, o mais comum é membros inferiores, joelho, tornozelo e metatarso falangianas, tá? São as crises mais comumente acometidas. A primeira articulação ali, metatarso falangiana, a gente sabe que é clássico ali de qualquer coisa. Se você digita gota em qualquer aplicativo de procura, você vai achar ali uma reação inflamatória metatarso falangiana, tá? Mas primeiro ponto é entender, se o paciente ainda não tem diagnóstico de gota, ou se ele não tem aquele quadro crônico, já com presença de lesões tipo tofo, né, que ocorrem ali em região de cotovelo, principalmente, muitas vezes os ataques serão em membros inferiores e às vezes a descompensação vai chegar lá no pronto-socorro com você, tudo bem? Membros superiores passam a ser acometidos após anos de crise e recorrência frequente. Então, quando você tem uma crise de gota em punho, por exemplo, provavelmente esse paciente já teve diversos ataques de gota em membros inferiores, tá? E por que que isso ocorre, pessoal? Em geral, tá? Porque os membros inferiores tendem a ter uma temperatura corporal levemente mais baixa e a sedimentação do ácido úrico ali, ela pode ser um pouco mais frequente, tudo bem? Mas isso não é uma regra que você deve seguir cegamente. Você pode ter uma descompensação de gota em membro superior, mas o clássico que é esperado é gota aguda, as fases iniciais da doença, ela se relacionar com acometimento em membros inferiores, beleza? Enquanto isso, se você chega no pronto-socorro e tem um paciente lá que está queixando de artrite, artralgia e tem punho, tem cotovelo, isso pode ser gota também, mas provavelmente esse paciente ele vai estar
já com história de gota. Ele vai falar, doutora, ó, eu já tenho gota, não estou tratando, não estou usando halopurinol, não estou usando colchicina, não estou tratando adequadamente, perdi o meu segmento clínico, perdi o meu segmento reumatológico, e aí você começa a ter quadros mais graves em membros superiores. Então, de maneira clássica, as primodescompensações de gota, principalmente nos primeiros anos, elas vão ocorrer membro inferior e monoartrite. Conforme a gota vai avançando, ela não vai sendo tratada adequadamente, ela vai evoluindo para membros superiores também e poliartrite. Você pode ter gota sim em ataques em mais de uma articulação, tá? Mas sempre lembrando que o clássico é a monoartrite de membros inferiores, tudo bem? A crise tende a durar de 3 a 8 dias e pode se resolver de maneira espontânea. Só que a dor, pessoal, é muito intensa, muito intensa. Então, clinicamente, crises iniciais, monoartrite, membros inferiores. Cronicamente, poliartrite, acometimento, membros superiores também. O manejo terapêutico, pessoal, aqui eu trago para vocês uma revisão de literatura do American College, que ela vem se estabelecendo aí nos guidelines mais recentes aí sobre gota em reumatologia, tá? Então, tudo que eu trago aqui para vocês, pessoal, é o clássico que já vem há mais de 20 anos sendo colocado no tratamento da fase aguda da crise gotosa. Tudo bem? Então, lembre-se que o nosso objetivo aqui é falar das monoartrites no pronto-socorro, seu diagnóstico diferencial, tá bom? A gente, quando falar um pouquinho lá sobre a crise relacionada à monoartrite infecciosa, a artrite séptica, a gente vai ver que a artrocentese vai ser necessária na maioria dos cenários, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é o manejo terapêutico, pessoal? Então, a primeira linha de tratamento de uma monoartrite, né, ou uma artrite oligoarticular, você pode ter uma, duas articulações acometidas, você pode começar o tratamento com anti-inflamatório não esteroidal, tá? A gente pode usar como primeira linha naproxeno, indometacina ou nimesulida. Lembrando que esse paciente, a gente tem que ficar atento para as contraindicações ou fatores de risco para sangramento ou para alterações renais e cardíacas nesse quadro. Uma coisa muito, muito importante que todo emergencista tem que ter em mente é que o paciente com gota, ele tem grande associação com síndrome metabólica. Então, é muito comum o paciente portador de gota, ele ter diabetes, hipertensão, obesidade visceral, doença hepática gordurosa metabólica, doença renal crônica. Então, lembre-se que a doença renal crônica é muito mais frequente no portador de gota. Então, a gente não está falando de uma doença reumatológica isolada. Geralmente, o paciente portador de gota, ele tem síndrome metabólica. Qual que é a relevância clínica para isso, pessoal? O paciente ele pode ter insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana concomitante, pode ter doença renal crônica, pode ter história de úlcera péptica, tudo relacionado ao quadro de síndrome metabólica ou ao uso crônico de anti-inflamatório. Raras vezes o paciente vai chegar no pronto-socorro com a primeira crise de gota dele. Pode acontecer? Pode, mas o mais frequente é esse paciente já ter tido crises, mesmo que crises leves, e muitas vezes ser um usuário crônico de anti-inflamatório. Então, você tem que ter cuidado no grupo cardiopata, né, tanto com miocardiopatia isquêmica como com insuficiência cardíaca, doente renal crônico, alergia aos anti-inflamatórios e história de úlcera péptica, tá? Mas o objetivo, pessoal, é sempre deixar a dose plena. Então, qual que seria a sua prescrição para o manejo do ataque agudo de gota, tá? Ali no pronto-socorro, pessoal, olha lá. Naproxeno, 500 mg via oral de 12 em 12 horas por 3 dias, seguido de 250 mg 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas por 4 a 7 dias, certo? Vamos lá, indometacina, dose plena, 50 mg de 8 em 8, 3 dias, seguido por 25 mg de 8 em 8 por 4 a 7 dias, tá? Então, notem que o tratamento vai durar de 7 a 10 dias. Por quê? Porque o anti-inflamatório a gente deve evitar, o anti-inflamatório não hormonal, não esteroidal, a gente deve evitar por um período muito longo, tá? Pelo risco das lesões
predisponentes renais, cardíacas e do trato gastrointestinal. Perfeito? Nimesulida, pessoal, 100 mg de 12 em 12, 5 dias é a dose plena, a orientação de guideline. Eu também posso utilizar ibuprofeno? Pode, pessoal, mas eu coloco aqui os principais que a gente tem que utilizar. Gosto muito do naproxeno, tá, pessoal? Gosto muito do naproxeno. Chegou no pronto-socorro uma crise ali leve a moderada, tá? Ou uma crise monoarticular, mesmo severa, pode entrar com um anti-inflamatório. Eu quero usar o cetoprofeno endovenoso. Pode utilizar também, sem problema. Mas o manejo oral costuma ser bastante importante. E aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês que grande parte das vezes a crise aguda de gota, ela vai ser melhorada, resolvida ali no pronto-socorro, mas o que a gente não pode esquecer é de mandar uma prescrição para casa, com uma contrarreferência para um reumatologista, para um médico clínico, para segmento dessa monoartrite, tá? Essa monoartrite inflamatória, pessoal, tende a ter recidiva importante se a gente não fizer o tratamento por 7 a 10 dias. Então, você vai fazer a dose ali no pronto-socorro, esse paciente tende a melhorar rapidamente, porém, você deve manter a prescrição para casa, tá? Por pelo menos 7 dias, podendo estender para 10 dias. Então, você faz o naproxeno 500 mg oral ali no pronto-socorro mesmo e deixa, sim, 500 mg de 12 em 12 horas por 3 dias, completando, inclusive, aquela dose que você aplicou ali no pronto-socorro. Depois você vai deixar 250 de 8 em 8 por 4 a 7 dias, tá? Lembrando que esses medicamentos podem ser prescritos para compra na farmácia ou mesmo manipulados. Então, uma das nossas missões como médicos da sala de emergência é dar a prescrição correta para casa. Se você der apenas o tratamento ali no momento em que o paciente chega na sala de emergência, ele vai chegar em casa e vai voltar no mesmo plantão. Ele vai voltar no seu plantão mesmo, ele vai voltar no máximo no plantão do colega do dia seguinte. Então é importante que a gente faça a otimização pro tratamento ambulatorial da crise aguda de gota, tá? Nós não temos como objetivo aqui nessa aula, pessoal, falar do tratamento crônico da gota. Nós não temos objetivo aqui na nossa aula falar do tratamento ambulatorial para pacientes que são responsivos ou não ao allopurinol, avaliar a excreção urinária de ácido úrico. Isso não é o objetivo. O objetivo é tratar a crise aguda, mas dentro do tratamento da crise aguda, a gente vai utilizar o critério de alta com boa prática clínica. Lembra que na aula de DPOC, de asma, a gente aprendeu que a prescrição de corticoterapia para casa depois de melhorar a exacerbação inicial é critério de bom padrão do pronto-socorro. Aqui é a mesma coisa. Paciente que chegou, foi feito anti-inflamatório não esteroidal, mande ele para casa com tratamento para 7 a 10 dias, tá? Naproxeno 500 de 12 em 12 ali por 3 dias e depois você vai manter metade da dose por mais 4 a 7 dias, tá? Completando 7 a 10 dias de terapêutica. Muito bem, pessoal. A primeira linha para o tratamento, para o manejo da gota ali na sala de emergência é anti-inflamatória. Agora, se é um paciente que tem doença ulcerosa hepática, intolerância ao anti-inflamatório, usuário de anticoagulante, então aumenta o risco de sangramento, você vai utilizar a colchicina, tá, pessoal? Lembrando que aqui no Brasil, a dose padrão que nós temos é 0,5 mg por comprimido, tudo bem? Então, como que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Eu gosto muito dessa terapêutica, tá? Particularmente, adoro fazer colchicina ali na sala de emergência, porque melhora muito na crise de gota, tá? Se você tiver um paciente com uma crise leve ou moderada, ou seja, não é a pior não é a pior dor da vida do paciente, tá? Você pode utilizar anti-inflamatório. Eu gosto muito de usar colchicina, muitos pacientes já têm doença ulcerosa, são cardiopatas, etc. Então você vai lembrar que você vai fazer assim. Dose inicial, 2 comprimidos de colchicina, então 0,5 mg, 2 comprimidos vai dar 1 mg e 1 hora depois 0,5 mg. Pessoal, é a melhor evidência já publicada, tá bom? Claro que eu estou trazendo aqui, lembrando que em Estados Unidos, em Europa, eles têm uma dose um pouco maior ali do comprimido, que é de 0,6 mg, tá? Você pode fazer essa dose adaptada aqui, porque o nosso comprimido padrão é de meio, é 0,5 mg, então a gente vai utilizar colchicina, 2 comprimidos na chegada, 1 hora depois, 1 comprimido, tá? Depois você vai manter 0,5 mg de 8 em 8 horas. Esse cenário, você vai utilizar
inclusive ambulatorialmente. Você pode deixar meio miligrama de 8 em 8 horas e fazer a contrarreferência para o especialista, o reumatologista, tá? Então eu gosto muito de deixar a colchicina. Posso deixar 10 dias? Posso, mas a colchicina pode ser usada de maneira crônica em pacientes com recidiva muito grande da lesão gotosa aguda, tá? Então eu gosto bastante da seguinte prescrição: 2 comprimidos, espero 1 hora, 1 comprimido, depois passo para casa, meio miligrama de 8 em 8 horas, mantenho 10 dias e oriento procurar o reumatologista. Lembrar, pessoal, que você pode utilizar até 2 comprimidos de 8 em 8 horas com características de dose máxima de 3 miligramas, tá? Então a dose diária máxima vai ser 3 miligramas. Repito, pessoal, dose padrão, 2 comprimidos uma vez, espera 1 hora, dá mais 1 comprimido. Isso tende a aliviar muito a dor do paciente na crise aguda, tá? Esse paciente, você pode mandar ele para casa com 1 a 2 comprimidos de 8 em 8 horas. O problema é que se você dá doses muito elevadas de colchicina, você vai ter risco de diarreia, tá bom? Então, o paciente com colchicina, ele pode ter efeitos gastrointestinais. Eu adoro fazer da seguinte forma: 2 comprimidos de colchicina, espera 1 hora, 1 comprimido de colchicina, melhorou, alta para casa, 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias e procurar o reumatologista. Se esse paciente tem taxa de filtração glomerular menor do que 30, você vai fazer metade dessa dose. Então aí você pode utilizar um ataque de meio miligrama, depois você pode fazer outro ataque de meio miligrama e a manutenção, dose máxima vai ser 1,5 miligrama por dia. Por isso que eu gosto bastante da colchicina, pessoal. Você pode utilizar ela em renal crônico. No dialítico, você pode utilizar 1 comprimido por dia. Inclusive no ataque ou na manutenção, insuficiência hepática não deve ser utilizada. Rômulo, qual é insuficiência hepática? Geralmente, pessoal, isso em bula, em estudo clínico, a gente não tem uma definição muito grande. O que é o padrão quando se fala em insuficiência hepática? Se o paciente tem uma cirrose Child A, que não tem descompensação hepática nenhuma, não está encefalopata, não tem varize de esôfago, não tem ascite, você pode utilizar a colchicina com cautela. Mas, se tiver cirrose descompensada, Child B, Child C, ascite, etc., aí não utilize a colchicina de maneira nenhuma. E aí você vai poder, e o anti-inflamatório também não, pelo risco de sangramento. Aí você vai partir para a terapêutica também, que ajuda bastante, tá? Porém, pessoal, entenda que o uso de glicocorticoide, ele é evidente para cenários em que você não tenha como utilizar tanto a colchicina quanto anti-inflamatório não esteroidal, tá bom? Rômulo, eu adoro prescrever corticoide, quero que seja a minha primeira linha. Pode ser? Pode, não há problema. Mas em geral, pessoal, eu recomendo que você busque ou o anti-inflamatório naproxeno, nimesulida e colchicina como terapias iniciais, tá? O glicocorticoide, pessoal, ele vai melhorar bastante a dor ali. E o que você vai utilizar? Você vai utilizar em pacientes que sejam cardiopatas, pacientes que tenham doença renal crônica, pacientes que tenham risco de sangramento gastrointestinal. Como? Eu aprendi que corticoide pode aumentar o risco de sangramento gastrointestinal. É verdade? É verdade. Só que anti-inflamatório é muito mais relevante para isso do que o glicocorticoide. Então, a gente costuma orientar a fazer prednisona ou equivalências na dose de 0,5 miligramas por quilo por dia. Então, em geral, vai dar de 30 a 60 miligramas dia. Você pode usar uma vez ou fracionar em 2 vezes, tá? Coisas importantes, pessoal. Aqui é uma recomendação que a gente tem que ficar bastante atento. Se o paciente tiver diabetes descompensado, se esse paciente tiver hipertensão descompensado, se ele tiver congesto, aí o ideal é você segurar o glicocorticoide, porque ele pode dar pico hipertensivo. E se você não tiver outra alternativa, porque anti-inflamatório não vai poder utilizar, se você não tiver disponibilidade da colchicina ali e esse paciente for cardiopata, você tenda a utilizar glicocorticoide com baixo efeito mineralo. Então aqui eu vou fazer uma revisãozinha para vocês, pessoal, sobre os glicocorticoides e os seus efeitos glico e mineralocorticoide. Primeiro, vamos lembrar, equivalência de dose, 20 mg de hidrocortisona
é igual a 5 miligramas de prednisona, que é igual a 4 miligramas de metilprednisolona, que é igual a 0,75 de dexa. Vou repetir, 20 miligramas de hidro é igual a 5 de pred, que é igual a 4 de metilpred, que é igual a 0,75 de dexa. Portanto, pessoal, se você, por exemplo, tem um paciente lá que está congesto, com uma crise de gota, ou é um paciente cardiopata com uma crise de gota, priorize a dexametasona, tá? E nunca faça a hidrocortisona, porque a hidrocortisona é o glicocorticoide com maior efeito mineral. Então, outra coisa, nessa ordem, hidro, pred, metilpred e dexa, repito, hidro, pred, metilpred e dexa, repito novamente, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona e dexametasona, conforme você vai da hidro para dexa, você aumenta a potência glico. Por isso que metilprednisolona e dexametasona são os glicocorticoides para pulsoterapia. Conforme você vai da dexa em direção à hidro, você aumenta o efeito mineralocorticoide. Por isso que a hidrocortisona é utilizada na sepse e nos pacientes com insuficiência adrenal aguda, tá? Porque ela tem o efeito mineralo retentor de sódio e água. Então, a crise de gota, pessoal, prefira os glicocorticoides com maior efeito glico, tá? Se o paciente tiver uma crise muito sintomática, você pode utilizar 0,75 miligramas de dexametasona em equivalência a 5 miligramas de pred. Então, como que eu faço isso, pessoal? Vamos supor que o seu paciente tenha 60 quilos, tá? Você vai fazer aqui 0,5 miligramas vezes o peso dele. Então, 60 quilos vezes meio vai dar 30 miligramas de pred. Você vai fazer uma regrinha de 3, pessoal. 5 miligramas de pred equivale a 0,75 miligramas de dexa, enquanto 30 miligramas de pred equivale a X. Você, fazendo essa continha, você vai achar a dose de dexametasona equivalente ali. Então, se é um paciente que está com muita dor, você pode utilizar dexametasona endovenosa, tá? 30 miligramas de prednisona, faz a regrinha de 3, tá? 5 de pred é igual a 0,75 miligramas de dexa. Outra dica importante, pessoal, se for crise muito sintomática, paciente com dor 10 em 10, dor grave, e paciente, por exemplo, renal crônico, ou paciente miocardiopata, ou paciente congesto, pode fazer a dexa endovenosa, tá? Você vai fazer ali, por exemplo, 4 miligramas de dexametasona, 2 a 4 miligramas de dexametasona endovenosa, tá? Então, guarde, os glicocorticoides eles vão ser usados em cenários seguintes: crises muito sintomáticas, refratárias à analgesia com anti-inflamatório não hormonal ou colchicina, pacientes que tenham contraindicação ao anti-inflamatório ou à colchicina, lembrar do componente renal crônico, do componente ali de doença cardiovascular, e pacientes que tenham crises extremamente sintomáticas e poliarticulares. Pode ser que você precise de chegando doses aí em 1 miligrama por quilo dia, que já é uma dose imunossupressora, tá? Uma coisa importante, pessoal, é que o glicocorticoide, a retirada dele deve ser feita. Você deve programar um tratamento por até 3 semanas. E lembrando, corticoide, quando a gente faz dose de meio miligrama por quilo para cima, meio miligrama por quilo dia de pred para cima, com 3 semanas ou mais de tratamento, eu tenho que fazer desmame. Então, o que é o recomendado? O paciente recebeu prednisona, 30 miligramas, ele pesa 60 quilos, tá? Você vai fazer um tratamento por 21 dias e você vai reduzindo 10 a 25 miligramas por semana. Eu gosto de fazer assim, tá? Regra prática. O paciente chegou lá, está usando, por exemplo, 40 miligramas de pred. Segunda semana ele vai para 30, terceira semana ele vai para 20, quarta semana ele vai para 10, quinta semana ele vai para 5 e depois ele suspende, tá? É uma opção terapêutica. O que não pode esquecer é utilizar pelo menos por 3 semanas o glicocorticoide. Se a gente tira o corticoide depois de 10 dias, há uma recorrência, tá? Uma chance maior de recorrência do que quando a gente utilizar anti-inflamatório ou colchicina. Então, esse, digamos que é um dos calcanhares de Aquiles aí da gota aguda, tá? Se a gente utilizar glicocorticoide, há uma maior recorrência após a retirada, diferente do uso do anti-inflamatório, tá? Então, eu vou repetir para vocês, pessoal. Crises
Monoartrites leves a moderadas ou oligoartrites leves a moderadas, priorize o uso de anti-inflamatório não esteroidal ou da colchicina. Anti-inflamatório, lembrar das contraindicações em renal crônico, paciente com úlcera péptica, paciente com sangramento, paciente cardiopata, paciente com insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana. Vamos para a colchicina. Colchicina, fica atento, eu posso reduzir a dose pela metade, né? Gosto de fazer aquele ataque de 1 mg seguido de meio miligrama uma hora depois, a tentar taxa de filtração glomerular menor do que 30, fazer metade da dose, e o paciente dialítico vai fazer um comprimido por dia só. Mas pode usar a colchicina até no paciente em terapia de substituição renal dialítica. Não melhorou, ou o paciente tem contraindicação a esses dois fármacos, vai para prednisona, meio miligrama por quilo dia, ou as suas equivalências que a gente já falou bastante. Quando vai dar glicocorticoide, pessoal, você pode fazer, tem a opção também de você fazer um glicocorticoide de ataque, 2 a 4 miligramas de Dexa mesmo, o paciente melhora, e aí você pode dar alta para ele com os outros anti-inflamatórios se não houver contraindicação. Você fez o glicocorticoide por ser uma crise grave e poliarticular. Mas, se esse paciente tiver contraindicação aos outros, mantenha o glicocorticoide por 3 semanas fazendo desmame gradual, igual eu ensinei para vocês até agora, tá bom? Pessoal, não tem segredo no manejo da artrite gotosa, não há segredo. Esse paciente ele vai ter muita dor, é uma dor muito inflamatória e havendo a dúvida, por exemplo, chega uma monoartrite no joelho, a gente vai aprender agora a falar sobre a artrite séptica e a artrocentese. Mas lembre-se que as artrites degenerativas, ou seja, osteoartrite, por exemplo, você vai ter ali 5 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico na artrocentese. Crises inflamatórias de gota, você pode ter 10 a 15 mil, você pode ter até 20 mil em alguns cenários. Na artrite séptica, você vai ter 25, 30 mil para cima, podendo chegar até 100 mil leucócitos por milímetro cúbico, tá? Então, a artrite gotosa, pessoal, ela vai ter uma reação inflamatória intensa, só que o número de leucócitos ali no líquido sinovial geralmente vai ser intermediário ali, da ordem de mais de 5 a 10 mil, porém menos do que 25 a 30 mil, tá? Isso é uma regrinha interessante quando a gente for falar do nosso próximo tema, que são as artrites sépticas, tá? Lembrar, pessoal, que a artrite séptica, ela mata, pode gerar disseminação hematogênica de agentes infecciosos, estafilococcia e morte. Além disso, a artrite séptica, a gente vai comentar a seguir, ela pode gerar perda da anatomia articular com necessidade aí futura de lavagem da articulação e pode ter destruição articular, gerando sequelas irreversíveis para esse paciente, tá? Precisando, inclusive, que coloque-se prótese num futuro, aumentando o custo, diminuindo a qualidade de vida, aumentando a comorbidade e mortalidade desses pacientes, tá certo? Então, o recado final que fica aqui, depois de toda essa revisão de conduta da artrite gotosa, é lembrar que esses pacientes podem ter alto risco cardiovascular. De maneira formal, gota e hiperuricemia não são componentes ditos formais da síndrome metabólica, mas é extremamente frequente esse paciente com artrite gotosa, por nefropatia por urato, ele ser doente renal crônico. É muito comum ele já ser coronariopata, muitos são diabéticos e isso, se o diabetes estiver descompensado, vai atrapalhar o controle glicêmico dele com o uso do glicocorticoide. Então, atentar aqui, né? Contraindicação ao glicocorticoide a presença de diabetes? Não é contraindicação de maneira nenhuma. Porém, pessoal, se o diabetes estiver descontrolado, isso vai atrapalhar muito esse controle glicêmico. Como a gente viu, a gente vai ter que manter aí por até 3 semanas o desmame do glicocorticoide, fazendo com que esse paciente tenha descontrole glicêmico importante no período. Então, não esqueça de estar no seu escopo clínico que esse paciente com gota, ele pode estar tendo uma manifestação articular, mas sistemicamente ele apresentar alto risco cardiovascular, com dislipidemia, diabetes, hipertensão, doença arterial coronariana, e a gente tem que ficar bastante atento para isso, tá certo? Então, agora a gente vai começar a falar da segunda parte da nossa aula sobre monoartrites, que é a artrite séptica. Pessoal, na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar da gravíssima artrite séptica, pessoal. Um quadro que costuma ser monoarticular. Então, lembra que eu falei para vocês, e aqui entra um diagnóstico diferencial. Quando a gota é monoarticular? A gota é monoarticular
em início de infecção, geralmente em membros inferiores. Quando a gota é poliarticular, quadros crônicos relacionados a tofos gotosos, geralmente acometendo tanto membros inferiores quanto membros superiores. Na artrite séptica, pessoal, o paciente ele vai estar toxemiado, febre alta e geralmente monoarticular. Quando for monoarticular, pessoal, a gente tem da ordem aí de 70% dos casos de artrite séptica monoarticular ser Staphylo aureus. Por isso que a terapêutica empírica é fundamental aqui com cobertura para coco gram positivo, tá certo? Então é muito importante que a artrite séptica seja lembrada no seu diagnóstico diferencial. Então chegou uma artrite no joelho, pessoal. Será que é gota? Será que é artrite séptica? Sistemicamente você vai avaliar. O paciente está toxemiado, está febril, está taquicárdico, pessoal, é mais provável que seja artrite séptica. Embora a artrite gotosa ela possa gerar uma febre, a febre geralmente é baixa, tá? Ou o paciente está febril. E o que vai predominar ali é muita dor inflamatória. Na artrite séptica, você vai ter sintomas sistêmicos mais importantes e você vai ter mais restrição de movimento, tá? Embora, claro, que tenha dor, a palpação ali da região. Mas, clinicamente, dá para você ver a diferença. Então, vamos guardar monoartrite, gotosa, quadros agudos, início de doença, membros inferiores. Poliartrite gotosa, quadro crônico relacionado a tofos, pode acometer concomitantemente de maneira poliarticular membros inferiores e superiores. Artrite séptica, pessoal, monoartrite, Staphylo aureus. Poliartrite, artrite relacionada a DST, pessoal. E aqui a principal delas é a artrite gonocócica, tudo bem? Então olha só, pessoal, diagnóstico diferencial. Pacientes adultos jovens, sexualmente ativos, com poliartrites, geralmente associadas a lesões cutâneas, gonococa. Pode ser gonococo, tá? A monoartrite não vai ser artrite gonocócica, pessoal. Em geral, a monoartrite vai ser estafilocócica, relacionada a uma porta de entrada, ao uso de prótese, a pacientes diabéticos, a pacientes idosos, tá? Isso é mais comum. Jovens relacionados à vida sexual ativa, com acometimento poliarticular, geralmente, tá? Tem tenossinovite importante, mas a reação inflamatória é um pouco menos intensa do que na monoartrite estafilocócica. Mas, às vezes, a dúvida, mas qual que é mais importante? Em termos de flogose, a monoartrite estafilocócica vai ser mais intensa, só que isso é muito subjetivo. Agora, você não vai ter poliartrite estafilocócica, isso não é esperado. E nem monoartrite gonocócica, isso também não é esperado. Qual que é a dica da artrite gonocócica, pessoal? Acometimento poliarticular, tudo bem? Lembrar que o nosso foco é nas monoartrites, mas lembrar que o foco aqui é artrite séptica nessa segunda parte da aula. As duas mais relevantes é a artrite estafilocócica séptica e a artrite gonocócica. Só que a artrite gonocócica ela vai ter duas dicas. Número 1, além da epidemiologia de adultos jovens sexualmente ativos, vai ser poliartrite e lesão de pele, lesão cutânea, máculas, né? Relacionadas aí à lesão gonocócica, à doença gonocócica sistêmica, tá? Como eu disse, pessoal, isso é para monoartrite, só que muitas vezes a monoartrite não é tão evidente, não é cotovelo, não é joelho, não é tornozelo. Outras vezes você pode ter acometimentos de articulações profundas. E isso vai ter grande relevância para a artrite séptica, pessoal. A artrite séptica, ela pode ser profunda. Ela vai poder ocorrer no quadril, ela vai poder ocorrer nos ombros. E muitas vezes você não vai ter grande flogose, você vai ter restrição. Então, chegou um paciente lá com febre alta e dor no quadril, a avaliação ultrassonográfica e, sempre que possível, a avaliação do ortopedista para fazer a punção guiada, a artrocentese guiada por ultrassom para análise do líquido sinovial, tá? Se sugestiva de artrite séptica, como eu falei, acima de 30 a 50 mil leucócitos, obviamente vai ter predomínio de neutrófilos, de polimorfos nucleares, mas você tendo uma artrite séptica, você precisa da análise para drenagem imediata, tá? Geralmente os ortopedistas recomendam na artrite séptica uma drenagem em até 6 horas.
você vai poder fazer ali um esvaziamento ali por punção em quadros mais leves e articulações mais superficiais, mas em articulações profundas tem que ser drenagem aberta. Lembra que eu falei para vocês, a artrite séptica, pessoal, ela vai poder gerar quadro sistêmico com acometimento bacteriano via disseminação hematogênica, o paciente vai ficar séptico e morre, ou então dano articular irreversível. Então, pessoal, artrite séptica deve ter antibiótico, terapia empírica e drenagem articular, tá? Porque o antibiótico tem grande dificuldade de penetrar ali no sistema sinovial, que ele é pouco vascularizado. Então é diferente, pessoal, de você ter uma celulite no joelho, na região ali de subcutâneo, e não ter acometimento de planos profundos ali da articulação, de você ter a artrite. Se você tem artrite séptica, você precisa puncionar e considerar a drenagem aberta. Em articulações profundas, como quadril, como ombro, precisa ser drenagem aberta. E como a gente vai ver, você vai deixar o dreno 24 a 48 horas. Acima disso, tem que tirar o dreno para não haver contaminação bacteriana subjacente. Tá certo? Então, repito, pessoal, vou falar novamente para não haver dúvidas. Sempre que você puder, faça análise do líquido sinovial. Portanto, até que se prove o contrário, pessoal, uma suspeita de artrite tem que ir para o hospital terciário, tá? Ah, Rômulo, eu acho que é uma celulite ali em cima do joelho. Tudo bem, você vai ter que fazer ultrassom para ver se é só acometimento de plano cutâneo ou se você tem acometimento intraarticular. Às vezes consegue ver grumos dentro da articulação e, inclusive, por contiguidade, uma celulite ali, por exemplo, um furúnculo que tinha ali na região do joelho. Aquilo teve disseminação por contiguidade, infectou a articulação. Se só antibiótico não vai tratar isso adequadamente, você vai ter que fazer drenagem, tá? Ah, eu fiz ultrassom, é só plano subcutâneo. Aí vai ser só antibiótico terapia. Acometeu a articulação, tem que puncionar e, casos selecionados de articulação superficial, abrir e toda a monoartrite infecciosa de quadril ou joelho, ou seja, articulação de plano profundo, tem que ser aberta, tá? Então, para que não haja dúvida, superficial, posso fazer a punção, e se eu conseguir esvaziar bastante, complemento com antibiótico terapia, tá? Se for a articulação profunda, ombro e quadril, tem que fazer a drenagem aberta em centro cirúrgico para salvar aquela articulação e você tirar possíveis traves que estejam ali, porque o antibiótico não penetra adequadamente pela baixa vascularização nessa região. E, claro, evitar que o paciente perca a função articular e tenha que evoluir para a prótese, né? Então, repito, pessoal, a drenagem articular ela tem que ser o mais rápido possível. A maioria dos ortopedistas recomenda dentro das primeiras 6 horas do início do quadro, para que essa drenagem para que essa patologia não evolua com dano articular irreversível. E repito, pode haver disseminação por corrente sanguínea, disseminação hematogênica, gerando quadro séptico, fazendo uma estafilococcia e esse paciente pode morrer, tá? Pessoal, o Staphylococcus aureus, ele tem nos adultos a taxa de infecção de até 70% das artrites sépticas. Então é de longe aí a bactéria mais frequente nesse cenário. Posso ter streptococo, posso ter bacilo gram-negativo, tá? Mas lembrar que bacilo gram-negativo é mais comum em recém-nascidos e pacientes em extremos etários, tudo bem? Mas sempre tem que cobrir estafilococo, tá bom? O quadro clínico, como eu falei para vocês, pessoal, vai ser um quadro de toxemia. Esse paciente ele vai ter dor local, sinais flogísticos e febre alta. A articulação que mais gera artrite séptica é o joelho, tá? Lembra que a gente falou que na gota também, né, é joelho, tornozelo e a podagra, né, a metatarso falangiana, primeira metatarso falangiana. Na séptica é o joelho, porque é uma região de alto risco de trauma, geralmente ali tem fissuras, tem maior risco de lesão. Mas, clinicamente, como eu diferencio? Chegou uma monoartrite no joelho. É séptica? É gotosa? O diagnóstico diferencial ele será feito pela cultura, pela coloração do GRAM e pela coleta do líquido sinovial, tá? Mas, de maneira geral, febre alta na artrite séptica, febre baixa ou afebril na artrite gotosa. No paciente com gota, haverá a história clínica da gota e você vai ter uma dor predominando, enquanto na artrite séptica, além da dor, você vai ter restrição muito grande ali do movimento articular, tá certo?
Outra coisa, repito, pessoal, atentar para dores em grandes articulações. Então, chegou para você um paciente com febre lá de 39 graus, com muita dor na região coxo-femoral direita. Ah, isso aí pode ser uma dor crônica, pessoal. Não. Investigue. Você não vai ter sinais flogísticos importantes ali, porque a articulação é muito profunda. Então, você não tem como ali, você vê vermelhidão, edema. Você vai ter dor à movimentação e restrição de movimento, tá? Então, o que a gente vai avaliar? Chegou febre. E assim, artrite séptica, pessoal, é febre, a não ser que o paciente seja muito imunossuprimido, mas de maneira geral é febre alta, febrão, tá? E esse paciente ele vai ter que você avaliar nas articulações profundas. Eu sempre repito, é ombro e quadril, pessoal. Ombro e quadril tem que ficar atento no paciente com febre, porque pode ser uma artrite séptica profunda, sem esflogose importante, com apenas restrição. Esse paciente você vai pedir um ultrassom, vai guiar uma punção, vai fazer coloração de Gram, cultura, celularidade e entrar empiricamente com antibiótico terapia, a gente já vai ver qual é o esquema que você vai utilizar, e drenagem, tá? Artrite séptica profunda é igual a drenagem aberta. Artrite séptica superficial, você pode fazer a punção com esvaziamento articular e depois fazer avaliação subjacente, tá? Com antibiótico terapia. Vamos aos fatores de risco para a artrite séptica, pessoal. Como eu disse, extremos etários, nos recém-nascidos, lembrar de infecção por Gram negativo. A gente vai falar da antibiótico terapia, mas pacientes acima de 80 anos, portadores de artrite reumatoide, obviamente cirurgia articular ou próteses, principalmente de quadril, diabetes e etilismo, infecções cutâneas, como eu disse para vocês, pode haver uma celulite ali periarticular, que vai ter acometimento intraarticular, e pacientes que têm recentemente realizado injeções intraarticulares de glicocorticoide, inclusive atletas, tá, pessoal? Às vezes, atletas de alto rendimento ou mesmo atletas amadores fazem infiltração ambulatorial com glicocorticoide para tolerar dor, para melhorar a reação inflamatória, além de fazer uma degeneração articular, isso pode predispor à artrite séptica, tá? E aí, pessoal, guardem, toda vez que você tem uma suspeita de artrite séptica, deve-se fazer punção. Repito, toda vez que houver suspeita de artrite séptica, deve-se fazer uma punção. Romulo, se chegar uma gota, eu preciso fazer punção? Clinicamente é que você vai resolver, pessoal. Se chegar uma monoartrite de joelho no paciente que fala, doutor, eu já tenho gota, esse paciente não está febril, não está com sintoma sistêmico, pode tratar empiricamente como gota. O paciente não tem história de nada, não tem fator de risco, não tem síndrome metabólica, chega lá com 40 de febre, muita dor, restrição, opa, isso é artrite séptica. Tem que fazer a punção articular. Tem que fazer a punção articular. É extremamente necessário, tá? Bom, qualquer artrite séptica tem que fazer punção? Sim. Repito, isso serve para diagnóstico, para coleta de cultura, para alívio da dor, principalmente nos casos de articulação superficial. Se a articulação for profunda, pessoal, precisa fazer drenagem aberta ou por artroscopia, mas isso aí é centro cirúrgico, tá? Ah, ó, fiz uma punção ali no joelho, tirei bastante líquido ali, tirei pus. Posso observar? Posso, tá? Mas repito, tem que fazer artrocentese em todo paciente com suspeita de artrite séptica. Isso é indubitável, tá certo? E aí o que você pede no exame? É muito simples. Você vai pedir a coloração do Gram, só que a sensibilidade é baixa, pessoal. Por experiência própria, isso vai mudar pouco a conduta. A cultura, sim. E lembre-se que se for coletado adequadamente, a cultura vem positiva em até 90% dos casos. Por quê, pessoal? Porque na articulação é um ambiente completamente estéril. Tudo bem? É diferente você colher uma hemocultura numa pneumonia, que a sensibilidade vai ser de positiva ali da ordem de 20%. Tá? No quadro séptico articular, você vai ter positividade da cultura em até 90% dos casos. A coloração por Gram, pessoal, geralmente ela tem uma sensibilidade ruim, você não tem ali como avaliar o Gram, tá? Ah, eu posso esperar o Gram para cobrir com antibiótico? Até pode, mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você faça da seguinte maneira. O paciente chegou com artrite séptica, imediatamente ultrassom, punção e antibiótico. Oxacilina para todos. A gente vai ver que 2 gramas de oxa de 4 em 4 horas é o principal tratamento antibiótico terápico para esses pacientes.
E a celularidade pode te ajudar no diferencial, pessoal, porque geralmente na artrite séptica você vai ter de 30 a 50 mil leucócitos ali no líquido sinovial com predomínio neutrofílico, tá? Pode chegar até 100 mil. Se vier 10 mil, opa, comece a questionar o diagnóstico de artrite séptica. 10, 15 mil, isso aí pode ser gota, tá bom? E aí você vai fazer análise microscópica para ver se tem cristais ali. Mas, clinicamente, pessoal, na prática, é uma diferença relativamente significativa. Eu posso ter uma artrite gotosa infectada? Posso sim. Mas aí você vai conduzir como artrite séptica, tá bom? Então, o que eu recomendo vocês jamais esquecerem é o seguinte: todo paciente que tenha artrite séptica ou suspeita é ultrassom para guiar artrocentese. Não tem ultrassom? Faz a técnica de artrocentese, chama o colega ortopedista de plantão para fazer artrocentese. Articulações superficiais, como tornozelo e joelho, muitas vezes a punção ela pode ser suficiente para esvaziar toda a purulência e você completar a terapia com antibiótico, fazer a avaliação clínica dessa articulação aí. Se for profundo, pessoal, não tem jeito, é artrocentese de punção e indicação confirmada ali, artrite séptica, e indicação de drenagem. Pode ser aberta ou via artroscopia, mas isso é centro cirúrgico, pessoal. Senão o paciente ele vai morrer, ou ele vai ficar séptico, ou ele vai perder aquela articulação, tá bem? E, repito, a cultura, se coletada adequadamente, por ser advinda de um ambiente completamente estéril, onde ele deveria ser estéril, se tiver bactéria ali, pessoal, ela vai crescer, tá? Ela vai crescer ali na sua cultura e, obviamente, todos aqui sabem, a cultura, ela não vai ser positiva imediatamente, então você não vai esperar a cultura. A conduta de artrite séptica vai se basear em drenagem articular, punção ou drenagem aberta, aí depende do cenário, né? Então você vai fazer artrocentese, às vezes isso alivia a dor, alivia o pulso ali na articulação. Cotovelo você pode fazer artrocentese também, aliviar a dor, mas articulação profunda, além da coleta do líquido sinovial, você pode indicar já a drenagem aberta, tá? Se você optar pela drenagem aberta, em 48 horas tem que tirar o dreno, porque senão você tem infecção hospitalar ali em cima da articulação e vai piorar mais ainda o prognóstico. Então, fatores predisponentes: idosos acima de 80 anos, artrite reumatoide, cirurgia recente e ou prótese articular, diabético e etilistas, infecção cutânea subjacente ou injeção intraarticular de glicocorticoide. E aí, pessoal, o tratamento é empírico e, repito, deve ser colocado inicialmente já em concomitância com a artrocentese. Se chega um joelho desse aqui para vocês, pessoal, tá? Paciente com restrição, febre muito alta, oi, tudo bem, oxacilina. É conduta de sepse, pessoal. Não se esqueça que a artrite séptica pode gerar sepse com acometimento sistêmico, hipotensão, disfunção orgânica, hiperlactatemia, e aí você vai fazer protocolo de sepse, tá? Muitas e muitas vezes já vi artrite séptica sendo responsável por choque séptico. Disfunção orgânica, acidose metabólica com o gap aumentado, disfunção renal, oligoanúria e morte, caso a gente não trate adequadamente. Então, não coloque a artrite séptica fora do contexto ali de tratamento para pneumonia, para infecção do trato urinário, para celulite, para erisipela, para meningite, para colangite, tá? A gente tem que tratar a artrite séptica de maneira agressiva. Primeira linha é oxa. A oxilina, pessoal, primeiro, não precisa ajustar para a função renal. Segundo, tem boa penetração ali intraarticular. Terceiro, cobre muito bem o maior germe causador disso, que é a bactéria Staphylococcus aureus, tá? Ah, Romulo, esse paciente fez uma cirurgia, ele estava internado num hospital que tem alta prevalência de Staphylococcus meticillium resistente, eu posso entrar com vanco como primeira linha? Pode, se houver a suspeita de infecção hospitalar, vancomicina 1 grama de 12 em 12 horas. Paciente advindo da comunidade, pessoal, você vai utilizar oxilina 2 gramas de 4 em 4 horas. Oi, tudo bem, oxacilina para esse paciente. Rômulo, vai negativar a cultura. Não tem problema. Posso aguardar o resultado do GRAM? Os guidelines, pessoal, dizem que pode, mas primeiro, não vejo sentido nenhum nisso, tá? Você aguardar o GRAM, que tende a vir com resultado negativo, não GRAM negativo, com resultado negativo, não vai mudar sua conduta e só atrasou antibióticos. O paciente pode estar séptico. Então, eu recomendo isso que eu falei para vocês. Então, pessoal, revisando antibiótico terapia.
chegada do paciente na sala de emergência com suspeita de artrite séptica, havendo ali sinais de disfunção orgânica, oxilina 2 gramas de 4 em 4 horas, tá? Repito, pessoal, preciso esperar a coloração do GRAM? Eu não recomendo, porque o resultado costuma vir negativo e esses pacientes não vão ter benefício em a gente ficar atrasando o antibiótico deles, tá? Outra coisa bastante relevante aqui da nossa aula é lembrar que são, no mínimo, 2 semanas, tá? Mas a nossa sugestão aqui do curso Condutas na Sala de Emergência é ampliar o tratamento para 4 semanas, tá? No mínimo 2, nossa sugestão, 4 semanas, tudo bem? Antibiótico terapia. Uma coisa bastante legal de lembrar, pessoal, é que se você tiver por qualquer motivo, suspeita de associação de infecção por gram-negativo, então, paciente etilista, paciente diabético ou suspeita de artrite gonocócica, então lembra aquele cenário, tem lesão de pele, febre mais baixa, acometimento poliarticular, opa, conduta é oxacilina com ceftriaxona, entenderam? Então assim, Romulo, chegou uma suspeita de artrite gonocócica, olha lá, tem 3 articulações acometidas, o paciente está com o joelho direito, cotovelo esquerdo, cotovelo direito acometido, tem lesão de pele, é um paciente jovem, tudo para artrite gonocócica, beleza? Beleza, vou deixar sua ceftriaxona? Não, você vai entrar com cobertura para estáfilo, tá? Você vai deixar oxa 2 gramas de 4 em 4, vai colher a cultura, tudo bonitinho, igual um protocolo de sepse normal, dá 2 gramas de ceftriaxona. Veio o gonococo, sensibilidade específica à ceftriaxona, que a gente sabe que a artrite gonocócica é muito sensível, né? O gonococo ele é muito sensível à ceftriaxona, aí você tira depois a posteriori a oxilina, tá? Mas não recomendo vocês deixarem de cobrir estáfilo, mesmo em cenários sugestivos de artrite gonocócica, tá bem? Então, lembrar, dose da oxilina, 2 gramas de 4 em 4 e a ceftriaxona em suspeita de gram-negativo ou artrite gonocócica, tá? Recomendo 2 semanas no mínimo, mas aqui o nosso curso coloca que é boa prática ampliar para 4 semanas. Foge um pouco do contexto da emergência, mas é uma recomendação clínica aí para vocês. Pacientes que tenham artrite, portadores de prótese, pessoal, é aquilo que a gente estava comentando. Deve-se cobrir para estáfilo meticilino resistente, de acordo com o perfil institucional, vai ter que ter uma análise pela CCIH, mas se for suspeita de artrite em ambiente hospitalar, portador de prótese, aí você vai ampliar para estáfilo meticilino resistente. Se for confirmada a infecção, a prótese vai ter que ser retirada, tá bem? Então, um resumo aqui, pessoal, sobre a terapia para artrite séptica, para a gente finalizar a nossa aula aí com chave de ouro, pessoal. Artrite séptica bacteriana, drenagem cirúrgica em casos de articulação profunda, tá? Ou casos muito severos de articulação superficial. Articulação superficial como punhos, joelhos, tornozelos, a gente pode fazer apenas a artrocentese e esvaziar bem a secreção purulenta ali e fazer análise contínua ali com ultrassom, análise clínica, antibiótico terapia. Se optou por drenagem profunda, pessoal, cirúrgica ou aberta, ou por artroscopia, lembre-se que o dreno não pode ficar ali com mais de 48 horas, tá? Você tem que retirar isso pelo risco de contaminação. Então, o que se faz? Faz a drenagem, depois de 24 horas, nova drenagem, dreno de sucção sobre irrigação salina, e esse paciente vai ficar no máximo 2 dias ali com dreno, tudo bem? É uma boa prática clínica a drenagem de articulações profundas em quadros de artrite séptica e articulações superficiais de casos graves, pode e deve ser drenado, porque senão você perde a articulação e ainda o paciente pode ter sepse com acometimento sistêmico, tá bem? Bom, pessoal, na artrite gonocócica, lembrar que por ser relacionado a uma DST, você vai colher culturas do próprio líquido sinovial, mas da pele, da uretra ou cérvice, tá? No caso das mulheres. Então, neste cenário específico de DST, para você ter uma ideia, a cultura colhendo de todos esses sítios chega a 50%, tá? Então, o tratamento pode requerer uma confirmação através de biópsia intralesional. Então, às vezes, pessoal, o que é bom a gente fazer num padrão ouro ali de atendimento, que eu sei que todos vocês vão buscar aqui no nosso curso. Chegou um paciente com suspeita de artrite gonocócica, você vai colher cultura de pele, vai colher cultura de cérvice,
cultura uretral, cultura do líquido sinovial, entrar com ceftriaxona e fazer uma biópsia de pele, tá? O tratamento aí da infecção gonocócica, pessoal, pode chegar até 14 dias, repito, mas no tratamento da artrite séptica estafilocócica, 2 a 4 semanas, tudo bem? Então, artrite séptica estafilocócica, 2 a 4 semanas, recomendo 4 semanas. Artrite séptica gonocócica, 14 dias, tá? Recomendo 14 dias. Ah, Rômulo, eu posso tratar até 3 dias nos quadros não complicados? Posso? Pode. A literatura recomenda, tá? A ceftriaxona, pessoal, embora a referência coloque 1 grama aqui endovenoso, 2 gramas, tá, pessoal? Utilize 2 gramas endovenoso por até 14 dias. Alérgicos a beta-lactâmicos, você vai usar quinolona ou ciprofloxacina via oral 500 de 12 em 12, lembrar que endovenoso vai ser 400 de 12 em 12, ou a ofloxacina 400 miligramas uma vez ao dia, tá? Lembrando, pessoal, que todos os pacientes que vão tratar, né, para qualquer tipo de infecção gonocócica, eles devem utilizar a doxilina para cobrir possível co-infecção por clamídia, tá? Então, outra conduta muito importante que você não pode esquecer. Se esse paciente veio com uma infecção gonocócica, você vai fazer cobertura para clamídia também, por ser uma DST que está muito relacionada, tá? Então, esse paciente, ó, ele tem uma artrite gonocócica, confirmou lá, um homem, jovem, com lesão de pele, febre, artrite poliarticular. Beleza. Confirmou lá na cultura que era gonocócica, o padrão clínico era de gonocócica. Você vai deixar a ceftriaxona 2 gramas, tá? Uma vez ao dia por 14 dias nos quadros complicados. Recomendo você deixar aí 2 semanas sim, tá? Artrite é um quadro grave. Não esquece de usar doxiciclina, tá, pessoal? 100 miligramas 2 vezes ao dia. Aí sim, a infecção por Chlamydia trachomatis você pode fazer por apenas 1 semana. Não esquecer, pessoal, não esquecer da concomitância do tratamento para clamidiose pela Chlamydia trachomatis, certo? Então, revisão final aqui das artrites, pessoal. Séptica bacteriana, cobertura com oxilina, 2 gramas de 4 em 4 horas. Se for meticilino resistente, 1 grama de vancomicina de 12 em 12 horas. Alérgicos a beta-lactâmicos, você vai ter que procurar uma outra cobertura para gram positivo ali com linezolida, por exemplo, tá? Pacientes que estejam com artrite gonocócica, pessoal, você vai utilizar a ceftriaxona 2 gramas uma vez ao dia por 7 a 14 dias, eu recomendo 14 dias. A literatura permite em quadros leves utilizar 3 dias, aí eu já não gosto muito, eu sempre amplio o espectro de tratamento, aí, o tempo, perdão, de tratamento da artrite. No caso específico da artrite gonocócica, a gente vai utilizar a cobertura para Chlamydia trachomatis. E aí, 7 dias de doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas. Tá bom, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado. A última aula aí desse ano do nosso curso com a minha presença. Lembrando que eu estou sempre lá no grupo de WhatsApp para a gente bater papo, para atualizar guideline, para tirar dúvidas. Tem o meu WhatsApp pessoal lá no grupo, fiquem à vontade para conversar. Tem um fórum, a gente gosta que vocês sugiram novas aulas, novos temas, atualizações. Lembrando que a gente tem as lives também, lembrando que a gente vai ter cada vez mais novidade para os nossos alunos do curso dos próximos anos aí, tá bom? Para mim é uma honra a gente estar falando há tanto tempo de emergência, um assunto bastante relevante atrás do outro. Esse ano a gente trouxe aí o Dr. José Alencar aí para trabalhar junto, para elevar ainda mais esse nível tão alto do nosso curso, tá bom? Então fica o meu agradecimento aqui a toda a equipe da Medicine, meu agradecimento aos meus colegas, ao Dr. Lauro, ao Dr. Lucas, ao Dr. Tambelli, que também participaram aqui do curso esse ano, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal, espero que vocês aproveitem, que a gente possa estar sempre junto aí pelas emergências do nosso país. Até mais!